This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente e líderes do futuro. Você está escutando o Lideraí.com, em busca do santo grau da gestão. Sim, Wellington, mais uma semana, mais um tema para cutucar, para incomodar. Enquanto em outros lugares aí você vai encontrar só o que você quer ouvir, aqui você vai encontrar o que você não quer ouvir. Aquilo que é difícil de ouvir, né? Difícil de ouvir. A gente gosta de colocar... tem uma frase que eu sempre lembro de um chefe que eu tive, também já foi meu colega de trabalho quando trabalhávamos na Dixie Toga, mas foi meu chefe na SIG, que era o Mauro Moraes, e ele falava assim: nós temos que ser dispostos a colocar o peixe podre em cima da mesa. Boa frase. Porque as pessoas têm que ser corajosas pra fazer isso, né? É fácil entrar numa sala e ficar todo mundo reclamando que tá cheirando mal. Agora, o cara que tá disposto a pegar o peixe podre e colocar em cima da mesa e falar assim: tá aqui, ó, é isso daqui que nós vamos falar. O cara tem que ser corajoso, não pode ter medo de se indispor com as pessoas. E isso não significa ser mal educado, né? Isso não significa ser como que inconveniente. É só não tenho medo de me indispor, porque as pessoas vão ficar indispostas de ficar ouvindo coisas ruins, né? É normal, mas a gente tem que lembrar que no fim do dia nada é pessoal, cara. É só trabalho. Quem tem medo de cara feia é fome, né, cara? Não, pode cara fazer à vontade, pode fazer cara feia, pode ficar chateado. Não, a gente não se importa. Eu, particularmente, não me importo muito. E eu sei que isso é um defeito meu. Eu realmente, assim, é verdade, Wellington, você me conhece já há um tempo, já a gente é bem amigo. Você sabe que, tipo, que isso que eu digo não é porque eu quero o mal das pessoas. É porque é genuíno, eu não consigo, de verdade, me preocupar se as pessoas vão ficar chateadas ou não. Eu não consigo, velho. Nosso compromisso é com a verdade, né? Nosso compromisso é com a verdade. É verdade. E falando em verdade, do que será tratado o programa de hoje? Qual é o tema de hoje? Hoje a gente vai falar de work slop. A gente vai falar da farsa das IAs. Aproveite. A IA tá te enganando. Cara. Fica esperto aí, cara. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, acho que é legal. Primeiro, já vou de partida falar aqui qual é a fonte. A HBR, que é a Harvard Business Review, publicou recentemente um artigo na sua revista, onde dizia que work slop, né? Não slop, está dragando, destruindo a produtividade das empresas. Eu li bastante esse artigo, vi outras pessoas já se movimentando, está sendo pouco falado na internet, porque não é o tema da trend, não é o tema que vende, não é o tema que atrai cliques, mas é verdade. E nós vamos explorar um pouquinho sobre do que se trata isso. Primeiro, explica essa palavra, o que significa work slop. O work slop é como se você estivesse se desviando do trabalho, ou então quase que enganando. Porque slop é quando você é sloppy e você é desleixado, né? Então o adjetivo do slop ali é ser desleixado. Então, tipo um desleixado de mal feito, vamos dizer assim. Isso. Então, pra você que é gamer, jogou Tony Hawk, lembra quando você fazia uma manobra e terminava vermelhinho? Vermelhinho aparecia lá, sloppy, é porque não era o melhor encaixe e tudo mais. Quando você terminava uma manobra no verdinho, era no perfect ali, né? Então, o que tem acontecido e o que a matéria trouxe pra nós aqui, basicamente que algumas não, né? Mas as IAs generativas aí como um todo, normalmente elas entregam o primeiro resultado bom, e a partir do momento que você começa a fazer interações, ela fica mais preguiçosa. E ela começa a entregar coisas que não são o seu melhor resultado, né?
Ah, isso é verdade mesmo. E você sabe um vídeo que me incomoda muito? Na verdade, todos os vídeos que fazem propaganda no meio do YouTube me incomodam. Eu nem sou um assistidor, né? Não sou um público tão assíduo assim do YouTube, mas o pouco que eu assisto tem sido assim torturante esse nível de propaganda. Agora os streamings, que isso sim é uma coisa que eu assisto muito, também estão contaminados com esse lixo de propaganda. Eu acho, claro, não é o tema aqui, mas eu queria até fazer um movimento assim, olha, marcas, se você anunciar interrompendo o meu consumo aqui de streaming, eu não vou comprar a sua marca. A gente deveria fazer um movimento para eclodir e excluir esse tipo de propaganda. É absurdamente chata, cara. De verdade mesmo, eu fico tão incomodado, Wellington, independente de ter um movimento ou não, eu fico tão incomodado que, cara, quando aparece aquela marca, eu fico muito bravo, cara. 1, 2, 3 milhões. E nem é, né? Porque a gente vê no Disney, na Prime, são umas marcas, Volkswagen, umas marcas boas. Sério, gente, vocês estão deixando eu com raiva da marca de vocês. Até esqueci o que eu ia falar, caceta. Por que eu falei desse negócio de propaganda? Ah, tá, Adapta. Essa é outra empresa que faz comerciais, uma metralhadora de comerciais. A Adapta dá treinamentos, fornece lá um hub lá para você utilizar várias IAs lá, etc. Legal o trabalhinho deles e tal. Eles fazem um gráfico mostrando e tentando convencer o quão é importante você usar IAs pagas e não grátis. Porque eles têm gráficos lá que mostram como que o QI da IA grátis é bem inferior a pago, dentro da mesma plataforma. Então você pega um ChatGPT, um Gemini, você vai comparar o pago e o grátis, assim, a diferença é gritante. Eu acho que o Wellington já faz muito tempo que paga, mas eu experimentei só um mês para testar bem a grátis da paga. Eu senti realmente que tem diferença, tá? Mas eu não tenho ainda prova 100% se esse work slop ocorre ou não na paga. Mas me parece que eu, quando contratei um mês, era para me ajudar a construir um material de treinamento aqui de umas aulas que eu dou. E Wellington, mesma merda. Me deu o mesmo retrabalho. Já faz um tempo antes de ler esse artigo, eu falava pro Wellington, porra, cara, tô com uma sensação de que que é uma falsa sensação de que tá tudo bem, mas na verdade não tá. Porque eu entreguei na mão do cara da IA pra fazer pra mim, mas eu vou ter que revisar. E dá muito mais trabalho, Wellington. Claro que dá. E esse é o grande dilema, né? Porque a gente fala, não, vamos colocar na mão da IA porque ela já vai fazer, ela vai trazer um esqueleto ali. Só que dependendo do tamanho do trabalho que você for fazer... Ela caga por causa do tamanho, né? Dá mais trabalho você revisar o que ela fez do que fazer. Ô, Wellington, e não é uma questão de prompt, porque eu construo a gente, você também constrói a gente, eu construí o agente certinho, eu fiz esse dia um experimento, eu tenho acesso à IA da Microsoft pago. Rodou o Pacif, né? Inclusive vai deixar o Pacif aqui pra você acompanhar depois, né? Assiste o Pacif. Fiz muito certinho, bom. Construí o agente, tudo certinho, pedi pra executar a rotina, saiu cagado lá pela metade. Fez 1/3 bem feito, 2/3 mal feito, e o último terço, assim, parecia uma pessoa com preguiça de fazer. Eu achando que era um problema, era uma limitação, reiniciei um novo chat com o mesmo agente e fiz isso em 3 conversas separadas e a qualidade saiu boa. Então me parece que é a sobrecarga do volume de trabalho solicitado, o que me faz o mais próximo do ser humano dizer que é uma preguiça. É como se ele realmente ficasse de saco cheio e não quisesse a partir de determinada altura. E eu já percebi também que mesmo com o script bem amarrado, tem horas que quando ele foi por um caminho, você pede pra ele voltar, ele não volta, Wellington. Você diz assim, ó, cara, esquece isso aí que a gente falou, volta lá pro começo da conversa, volta pra esse começo e ele não volta. Então eu acho que é uma preguiça, mas também é uma teimosia ali, ele não tá disposto a voltar. Ou é o próprio algoritmo que de fato tá programado pra tentar economizar energia, entendeu? Porque imagina que a partir do momento que você começa a fazer várias interações,
Tá gastando energia pra caramba. O consumo de memória, de processamento daquele algoritmo tende a ser mais alto. Então, pode ser, até aí é que é pura conspiração. Especulação, né? Mas pode ser que, a partir do momento que você tenha várias interações... Ó, o Tuquinha está muito animado aqui, né? Pode ser que, nesse momento, você tenha até uma programação prévia que limite o consumo de dados ali e tudo mais, e que deixe de fato a IA, entre aspas, mais preguiçosa, né, na hora de rodar. Até porque a gente sabe que essas coisas acontecem, cara, porque a gente Só que você não acha que no final das contas isso, por exemplo, no meu caso, fez eu quadruplicar a quantidade de pedidos? Não era melhor ela já ter feito de primeira? Né? Claro. Como diz o ensinamento do meu vô, o pai da minha mãe dizia assim pra mim, poucas coisas que eu lembro, que eu tinha uns 3, 4 anos quando ele morreu, mas eu me lembro que ele falava assim, olha, o preguiçoso trabalha em dobro. Isso aí eu nunca lembro esqueço. dessa frase, o preguiçoso trabalha 2 vezes, cara. Esse eu ouvi, eu ouvi isso em algum momento da vida também. Então, eu acho que os caras estão imputando essa preguiça na IA pra economizar energia, mas ela tá, no final, tá trabalhando mais, tá gastando mais, porque as pessoas ficam insistindo e consultando e acessando e sobrecarregando ela. E eu fiz o pago e eu não senti, eu senti um pouco mais de capricho na hora de fazer as coisas, mas eu senti o mesmo nível de preguiça. Eu tive que abrir novos chats pra ela começar do zero. O que eu tenho sentido com... O único que eu pago é o ChatGPT mesmo, né? Mas na hora de rodar a primeira vez ela vai bem, mas quando ele começa a prometer muita coisa, por exemplo, você pediu para fazer uma análise do meu inventário, por exemplo. Eu quero que você analise aqui o meu inventário, eu tô com essa ideia. A primeira resposta dele normalmente é muito boa, né? Mesmo quando você ativa o modo Thinking lá, né? Que ele processa um pouco mais, demora um pouquinho mais. Mas ele, normalmente ele pode oferecer os negócios assim, você quer que eu faça um gráfico assim, assado? Você quer que eu monte um fluxo de não sei o quê? Ele começa a pedir, dar várias ideias, né? Mas Aí, não consegue beleza. fazer nada. Quando você vai, beleza, faz aí. Não, beleza, já faço. Aí ele fala... Logo que cara. terminar eu te aviso. E ele não avisa e não volta. Como que ele avisa se a conversa ele só responde quando eu falo? Como que ele vai avisar? Então, mas nesse ponto, se ele tiver no modo agente, porque eu testei hoje, lembra aquele agente que eu te mandei ontem? Aham. Então, hoje de manhã eu recebi a rotina. Deu 8 horas da manhã ele mandou. Ele mandou um push no aplicativo, no celular ele manda. Eu não sei como que funciona no computador, seja no navegador ou no aplicativo, não sei como é que funciona. Mas no celular ele mandou um push hoje de manhã, com os principais tópicos ali. E eu usei só pra testar, né? Porque eu achei que fosse golpe, achei que não fosse danado. E é bem legal. Mas eu fiquei esperando ele me avisar que fosse terminar o negócio e aí falava, e aí, meu, cadê? Não, eu tô terminando, só mais um pouquinho. Daqui a Você pouco concorda que ele não tá terminando, agora na verdade vai. ele não tá fazendo. Não tá fazendo, entendeu? Então, nesse ponto, realmente, quando ele começa a prometer muita coisa, dificilmente ele vai entregar. Tu viu o vídeo? E se você estiver discordando, me prova aqui, ó. Me manda a tua história aqui, ó. Escreve aqui no comentário pra você que tá vendo no YouTube, pra você que tá no Spotify, comenta aí também. Manda e-mail pra gente lá do contato @lideraoficial.com. Você pode me mostrar tudo, porque até agora esse troço não me convence. Porém, eu não nego e não diminuo o poder aí que a IA tem no nosso dia a dia hoje. Mas deixa eu te falar uma coisa pra você. Eu te mandei um vídeo lá no Instagram de um cara que faz um conteúdo meio de humor. Mas ele tá testando já faz um tempo isso daí, de quanto que é falcatrua as IAs. Você já viu que ele pede pra menina contar, a IA contar de 1 a 1 milhão e ela fala que eu não vai lembro fazer dessa, isso e eu tal. lembro dessa aí. Aí ele fala assim, não, beleza, então nós vamos brincar aqui de esconde-esconde, eu preciso que conte até 10. Ela só conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5 e até 10. Não consegue. Vai demorar muito, não sei o que, vai levar não sei quantos mil anos pra terminar. Não, beleza, eu tenho tempo, pode seguir. Eu não acho que seja uma questão de inteligência pra evitar um trabalho desnecessário. Eu acho que é porque ela não consegue mesmo. Não consegue, Eu acho que a gente tem, Moisés, não a consegue. gente tem visto e presenciado como se fossem sombras projetadas na parede do que seria um comportamento que a gente espera que ela tenha, mas elas não têm. Não tem. Então, a minha observação sobre tudo isso é que pode ser uma preguiça programada, mas
também a gente tem que levar em consideração que seja uma limitação de fato. Pode ser mesmo, tá? E pode ser. Porque a gente não sabe o quão profundo é o desenvolvimento, a gente não sabe até onde que ela de fato está preparada para ir. Por mais que você tenha o melhor prompt ali, ele tenta te manter dentro da plataforma. Você pode ver, cada vez que você termina o comando, ele te pergunta: quer que eu faça mais isso? Então é meio que é quase que um algoritmo de rede social para tentar te manter ali interagindo com o negócio. Acontece que no longo prazo, dentro da mesma conversa, dentro da mesma interação, ele tende a piorar o resultado. Ou ele tende a repetir muita coisa, e quando você está repetindo, você está piorando, porque a ideia é que a cada interação você melhore. Né? E ele não tá tendo essa capacidade de aprendizado ali na hora, não tem. Não tem. E assim, porque você pode ver que ele começa a repetir muita coisa que já foi feita, e ele tem melhorias incrementais ali, pequenas normalmente, até o momento que você para de interagir, que você fala, cara, isso aqui não vai me entregar mais do que isso, entendeu? Então, isso realmente ocorre. Isso tem acontecido e eu tenho percebido, porque na terceira, quarta interação ali, beleza, agora tira a tua coisa, agora coloca a tua coisa. Na hora que você manda, tá, beleza, agora roda de novo, ele se perde. Ele não consegue repetir, é verdade. E aqui eu não tô falando de texto, entendeu? Eu tô falando de você jogar uma base de dados ali. Trabalho, né? Trabalho mesmo. E aí ele começa a se perder no meio do caminho. Até porque a gente tá comentando aqui, porque a gente usa IA pra poder, de fato, otimizar o nosso dia a dia. Tarefas, né? Tarefa. Então, não é confiável, Wellington. De programa os nossos agentes ali, se for com tarefas mais básicas, funciona bem. Se for precisar de análise, cara, não. Se for da primeira vez, assim, vamos supor que você fez a tua análise como você sempre fez. Na primeira vez que você for rodar, manda lá a base pra ele e fala, cara, dá uma olhada. Só pra ver se ele tá enxergando alguma coisa diferente de você. Enxergando não, né? Mas ele tá fazendo algum tipo de análise diferente da tua. Porque na primeira interação pode ser que ele tenha algum insight diferente. Isso. Agora, a hora que você começar a iterar, né? Ou você começar a rodar ali, testar mais uma, duas, três vezes, ele vai te dar o golpe. A capacidade dele ser revisor é nula. Você não pode primeira confiar. Vez que funciona, cara. Depois, e não pode confiar porque ele seja revisor. Você pode confiar que ele faça uma tarefa e ela tem que ser revisada por alguém. Hoje em dia tem que ser revisada por alguém. Porque eu solicitei uma tarefa, eu até te contei, né? Que ele fez a primeira vez muito bem feita. Aí quando eu mandei ele fazer a segunda vez, ele decaiu. Eu tive que reiniciar o agente, mandei fazer a segunda e ele fez de volta direito. Então, por que ele não podia ter feito isso lá naquele chat que já tava tudo parametrizado? Tava tudo certo. Por que ele não concluiu lá? Não continuou lá? Então tem alguma coisa que é um DNA aí, uma mitocôndria aí que é feito pra ele entrar em extinção, sei lá o que é, pô. Mitocôndria. Recados finais. Wellington, eu acho o seguinte, cara. Essa preguiça, ela é contornável. Acho que um dia vai ter alguma coisa que seja o agente do agente. Vai ter que ter um agente que corrija o agente. Vai ser o auditor do auditor, né? Quem é que é o auditor? Mas assim, hoje em dia não dá pra confiar. Eu acho que usar pra ficar escrevendo e-mail, pra conversa, pra fazer brincadeira, é uma coisa. A outra é usar pra fazer trabalho. Eu tinha que realmente... precisava da ajuda desse agente pra fazer essa tarefa e ele me gerou o triplo do tempo que se eu tivesse feito sozinho. E eu... Tem que tomar cuidado, cara. E eu não consegui confiar mais nele. Então eu tive que refazer na mão mesmo tudo. Então, ainda não é confiável. Você vai ter que revisar a atividade, então você vai perder tempo. Então, assim, é complicado. Não sei o que dizer. Acho que o que eu posso dizer de dicas finais é não confie por enquanto. Não dá pra confiar. Eu acho que depende muito do tipo de tarefa. Se for um negócio muito simples, por exemplo, que você falou aí de rever tom de e-mail, né, e tudo mais, cara, isso aí não tem muito como errar, cara. Não tem. Você pode fazer 1 milhão de vezes lá que meio que vai dar o mesmo resultado, entendeu? Agora, se você for fazer um trabalho mais analítico, eu talvez usaria. Porque eu vou falar por mim, tá? Que hoje é a minha vida aqui no meu trabalho. Mas quando eu preciso fazer algo mais analítico, eu sempre faço a minha análise primeiro, com base no que eu conheço do negócio, no que eu conheço da base, no que eu conheço manda ele revisar. E aí, não mando revisar. Eu só jogo e peço pra ele fazer uma análise, sem viés. Certo. Sem viés. Porque se eu mandar ele revisar, ele já vai estar teoricamente enviesado.
Então, eu peço pra ele fazer análise só pra ver se aparece alguma coisa diferente ou coisa que eu não avaliei. Porque como a gente trabalha com base do mundo real, base do mundo real tem sazonalidade, ela tem furo na base, ela tem pontos ali que não são tão óbvios que uma IA vai pegar. Porque tem uma coisa que eu vi até o Marco Luque que no meme aí que ele tinha comentado, ele falou, cara, sabe por que a IA nunca vai me substituir? Porque a IA é lógica, cara. O mercado não é lógico, cara. As coisas não são lógicas, cara. Não tem como, cara. Não tem como. Então, acho que na nossa posição é importante que a gente tenha uma tranquilidade para poder identificar que tipo de tarefa de baixo valor agregado, de baixo impacto que eu consigo jogar para esse cara fazer. Vou dar um exemplo. Aconteceu essa semana. A gente tava testando um agente para fazer conciliação. É uma tarefa de baixo valor agregado. A hora que você vai lá e faz porque você só vê se tá batendo entrada com saída, crédito e débito ali, é um negócio muito operacional. Então, nesse ponto, e aí você, normalmente a pessoa que trabalha no contas a pagar, no contas a receber, ele vai trabalhar na exceção, naquilo que não tá batendo. E aí, nesse momento, o que vai acontecer? Se você tá acostumado a fazer aquela tarefa. Você já tem o resultado que é esperado, que você fez na mão. Aí você roda no agente, você coloca 3, 4 arquivos ali, e o cara te entrega a mesma coisa, ou ele atingiu o mesmo resultado que você, cara, essa é uma tarefa super operacional e você consegue jogar na mão do negócio ali e segue. Só que assim, o quanto que você de fato vai confiar que aquilo tá 100% certo, entendeu? E aí eu não confio. A questão é o quanto que você tá tranquilo pra poder pra tomar essa decisão de falar, cara, quem vai analisar a minha conciliação aqui vai ser o meu agente. Vai ser o meu notebook LLM, ou vai ser o GPT, ou o Grok, ou qualquer coisa, entendeu? Então, eu acho que é mais uma questão de você entender e trabalhar com tarefas de baixo valor agregado que tem pouco impacto se tá cagado, sabe? Que você vai errar pouco, vai errar pequeno e aí tá tudo bem, então você arruma. Agora, com tarefa mais analítica, eu não recomendo, não. Eu pedi pra ele fazer uma análise típica que se eu tivesse uma secretária, um secretário, ele faria pra mim. Falei, eu preparei esse material, veja, a parte difícil eu fiz. É um material de treinamento, são 3 partes esse material, que é dia 1, 2 e 3. Eu quero que cada um deles tinha uns 60 slides. Eu falei, eu quero que você leia esse arquivo. Extenso, hein? E faça só uma tabela. Mas veja, é um trabalho manual. Sim, certamente. Eu quero só que você faça uma tabela. Número do slide, o que o slide trata, que é o título do slide, e quero que você me coloque aqui quanto tempo você acha que eu devo gastar em cada tema desse. Se você tiver dificuldade, eu já parametrizei, se você tiver dificuldade em estimar o tempo, leve em consideração que slides de transição, capa, você pode considerar 10 segundos no máximo. E que slides mais densos você deve considerar uns 3 a 5 minutos. E slides mais fáceis, 1 minuto. Por favor, faz essa tabela pra mim. O tempo não é o grande problema, que depois eu posso revisar. Ele errou tudo. Fez uma... Não, ele não conseguiu contar a mesma quantidade de slides. Ele não conseguiu dar o nome dos slides. E todos os slides que eu passei pra ele tinha título escrito. Ele foi até o slide 10, certo? Depois do slide 10 ao 50, ele chutou. Isso acontecia mesmo. Quando eu montava as postagens ali do Instagram, eu pedia pra ele gerar, gere 20 ideias. Até a quinta ideia ia bem. Depois ele começava ele parava de contar, entendeu? Aí teve uma época que até a 10ª funcionava. Mas se você pega, cara, gera 50 aí. Ele gera 10, aí ele pergunta, quer que continue? Tipo, eu já pedi pra fazer, entendeu? Não, pode fazer. Não, e pra mim, se ele tivesse dito assim pra mim, olha, Albino, eu fui até o slide 10 e depois disso eu não tô conseguindo fazer. Ou você acha realmente que eu tenho que fazer? Posso te entregar de 10 e 10? Ele podia ter feito qualquer outras coisa, formas. qualquer coisa. Mas, entendeu? Ele não conseguiu montar a tabela. Eu fico imaginando, em termos de programação, montar uma tabela, contar quantos slides tem, que é 60. Coluna 1, slide 1 é slide 61. Opa, já foi a primeira coluna. Segunda coluna, eu tenho que entrar em cada um dos slides e ler só o título. Ué, ele tem só o título. Se falasse, o Albino mandou figura. Não teve que fazer o OCR, era tudo texto. O Albino tá trolando o GPT. É só texto. É só texto. Então, assim, eu não confio. Não dá pra confiar. Me desapontou muito. Outro também que anda me desapontando muito é aquele que faz slides lá. Como que é o nome dele? O Gama. É legal pra você começar do zero. Mas, assim, você perde um tempo danado, faz umas coisas nada a ver, sempre o mesmo layout, é preguiçoso. Pra mim, Wellington, o episódio vai terminar com a minha grande opinião.
Neste momento, em outubro de 2025, as IAs que nós estamos utilizando a nível comercial, eu não estou eliminando aquelas nível comercial premium que alguém deve ter dentro de alguma Big Tech. Não estou falando de alguma IA premium que o exército deve ter, estou falando das que estão disponíveis que a para NASA nós. tá usando, entendeu? Eu estou falando das que estão disponíveis para nós. Elas são preguiçosas. Ponto final. E fazem esse trabalho de lixo aí porque são preguiçosos, beleza? Beleza. Falou, pessoal. Tchau. Tenha uma boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz! Paz e bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.